1 Timóteo 4, 6 a 16. Vamos meditar sobre a piedade. O apóstolo Paulo exorta o jovem pastor Timóteo a ser piedoso. E não só Timóteo, mas toda aquela igreja de Éfeso. Paulo aqui dá orientações sobre o ministério de Timóteo e todo o povo ali debaixo de seu cuidado, ou seja, a igreja de Éfeso. Logo, essa palavra é para todos nós também, somos igreja do Senhor. Essa palavra também é para aqueles que sentem talvez um chamado do Senhor para serem pastores, para serem presbíteros. Quem sabe aqui no nosso meio hoje nós temos alguém que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então aqui é um modelo. O que fazer até chegar lá? A piedade é esse caminho. A piedade. Muitas vezes a piedade ela aparece, ela é provada no meio de muita tribulação. É o caso aqui que Timóteo não é tímido, dificuldades na igreja, e Paulo exorta, essa era a hora de mostrar a piedade. Os falsos mestres ali, os problemas da igreja de Éfeso, essa era a hora que ele ia precisar da piedade. Então, aqueles que querem ser piedosos sofrerão tribulações. Os piedosos não podem esperar só bonança. Muitas vezes a piedade, ela aparece, ela amadurece nas tribulações da vida. E eu fiz essa pergunta, Talvez aqui alguém responda. Alguém aqui deseja ser líder da igreja? Então esse é o caminho que Deus mostrou a Paulo, Timóteo, e é o caminho para aqueles que desejam ser líderes. É o caminho da piedade. Aqui está o modelo. Vamos ler então. Exortações à fidelidade e à diligência no ministério. 1 Timóteo 4, 6 a 16. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Oremos mais uma vez. Senhor, faz isso com cada um de nós, Senhor. Que sejamos piedosos. Queremos estar mais perto de Ti, Te conhecer mais. Na hora das provações, que o nosso caráter se mostre aprovado, os nossos ministérios também, os líderes da igreja, os futuros líderes, prepara-nos, Senhor, nesse caminho da piedade, esse caminho de honra, esse caminho glorioso, que vale a pena, haverá recompensa, mesmo apesar das lutas e dos desafios. Ajuda-nos, treina-nos, exercita-nos, Senhor, pelo Teu poder. Nós oramos pedindo a Tua bênção. Faz-nos piedosos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vemos aqui Paulo, e ele começa o primeiro conselho
nesses versos que foram lidos, para Timóteo, que ele seja um bom ministro. Aqui ele começa falando para o ministério, aqueles que desejam ministérios na igreja, aqueles que desejam ser presbíteros, pastores. Paulo aqui está despertando Timóteo, talvez na tendência, por causa das dificuldades ali em Éfeso, talvez a sua própria timidez, ele estava naquele momento difícil e Paulo o exorta, ser bom ministro. Então, meus irmãos, nós precisamos de exortação. O piedoso recebe exortação. Certamente, depois que Paulo lê essa epístola, depois que ele vê, né, essa carta de Paulo, era como a igreja de Deus deveria se comportar. O Timóteo como pastor, como deveria conduzir aquela igreja. Então, depois que Timóteo lê, certamente ele toma para si, ele vive, ele acredita, ele recebe aquela exortação. Por quê? Porque ele é humilde, porque ele acredita e ele deseja ser o que Paulo recomendou que ele fosse. Certamente ele foi mais esforçado, mais fiel, ele cuidou melhor da igreja, ele cuidou dele mesmo. Esse era o objetivo de Paulo, fortalecer o ministério, assim como a igreja de Éfeso. Sendo bom ministro, bom servo, servir a igreja de Cristo. Né? Ministro tem essa ideia de servo, é um servo que serve a Cristo e serve a igreja. Outro dia eu vi alguém perguntando, né, para os jovens, um jovem na igreja dizendo que queria ser pastor, e perguntaram para ele, né, como é que você se vê sendo pastor? Feche os olhos, o que é que você vê? Aí ele, eu me vejo pregando para multidões, para muita gente. Aí a pessoa, né, disse, ainda está muito longe de entender o que é o ministério. Como se ministério fosse só o púlpito, somente ali está liderando na igreja. Não. Né? Ele talvez, será que ele se viu, né, visitando os lares, cuidando de pessoas, sendo piedoso, sendo bom ministro de Cristo? Talvez aquele jovem não estivesse pensando o ministério dessa forma. Então, Paulo exorta a Timóteo a ser um bom ministro. Como é que ele seria um bom ministro? Uma boa doutrina. Ele deveria ser alimentado da verdade, da boa doutrina. Se Timóteo tivesse uma boa doutrina, ele faria bem a si mesmo e para toda a igreja de Cristo. Ele seria alimentado e alimentaria o rebanho do Senhor. Serás bom ministro de Cristo, Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. É interessante que Paulo diz, você já tem seguido a boa doutrina, continue, que o teu progresso será manifesto a todos, a igreja será abençoada. Constantemente alimentado. Não só um pastor, mas todo crente precisa ser bem alimentado. Nós devemos buscar, irmãos, a piedade é uma busca diária, na palavra, na oração, o desejo de ser piedoso. Senhor, nós devemos orar e buscar isso. Senhor, faz de nós crentes piedosos. Essa busca, esse alimento na palavra, esse alimento na oração também. Segundo conselho que Paulo diz a Timóteo, no verso 7, foge do erro, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Então, de forma geral, rejeita o erro, Timóteo, rejeita o pecado, rejeita as fábulas profanas. Essas fábulas profanas, possivelmente, eram espécies de lendas sobre personagens do Antigo Testamento. Coisas essas que não traziam bem à igreja, ficavam discutindo uma doutrina que não era tão importante, não é? Fábulas, histórias sobre os personagens do Antigo Testamento, que aparecem muitas vezes, que apareceram nos livros apócrifos. Então a igreja, em vez de falar da doutrina correta, da fidelidade, da salvação, da justificação, ficava discutindo essas questões, e assim a igreja sofria com os falsos mestres e o falso ensino.
E Paulo diz, foge dessas coisas, Timóteo. É como se ele dissesse, concentra-te na verdade. Não fica pensando nessa periferia da fé, mas na doutrina correta. E também podemos trazer uma aplicação geral, né, que as Escrituras nos diz, fuja do erro, fuja do pecado. Quer ser um bom ministro de Cristo, quer ser um piedoso. Hoje nós lemos na nossa leitura inicial, né, aquele que é sábio vê o erro e se desvia dele. Assim é o piedoso. Antes que aconteça, você já está percebendo, você já está entendendo, então você se desvia. Foge do erro. O pecado não deve ter domínio na vida de nenhum crente. Por causa da obra do Senhor, por causa do Espírito Santo, Deus nos faz pessoas piedosas, capazes de fugir do pecado. Claro que nós não vamos ser perfeitos, né? Nunca pecaremos. Não, não é isso. Mas nós podemos ter autocontrole, domínio próprio, poder do Espírito Santo. Isso é piedade. Alguém que tem domínio, alguém que se domina no falar, no agir. Isso é possível. Por causa da obra de Cristo, por causa do Espírito em nós. O pecado não deve ter domínio sobre nós, apesar de que, de vez em quando, pecamos. Tem a ver com a disciplina. Tem a ver com domínio próprio, controle do Espírito Santo. Tem a ver com cultivar a mente de Cristo. Pensar como Cristo nos ensinou. Agir como Cristo. Pensar biblicamente. De tal forma que nós vamos vivendo piedosamente, acordando, trabalhando, andando, indo para a igreja. Por quê? Porque nossa mente vai se acostumando a pensar piedosamente. E quando erramos, percebemos e nos arrependemos. É um treinamento, é uma transformação de mente, a mente de Cristo. Isso é feito pela palavra, pela oração. A nossa mente vai sendo transformada e vai se tornando uma mente piedosa, uma mente que pensa nas coisas de Deus. Uma mente que vai aprendendo a pensar como Deus diz. A mente nossa, que não é piedosa, vai aprendendo a ser. Vai sendo treinada, exercita-te na piedade. É o próximo conselho. É um exercício, é aprendendo, é errando, é acertando. É pensando, refletindo sobre aquilo. E a gente vai aprendendo o caminho da piedade. Deus determina o que é sabedoria. E Ele manda que nós vivamos nessa sabedoria. Nós, aqui na igreja, estivemos estudando no discipulado um livro com os homens, alguns homens da igreja, Faça Alguma Coisa. E esse livro ele mostra sobre como conhecer a vontade de Deus. E, em resumo, é isso. É cada decisão. Nós devemos ser piedosos. Cada decisão, como tomar a decisão correta. Pensar biblicamente. Olhar para a sabedoria de Deus. Buscar o reino em primeiro lugar. Isso é ser piedoso. Na hora de tomar uma decisão, na hora de buscar uma resposta, sermos piedosos. Às vezes, o próprio livro diz isso, às vezes a gente mistifica, a gente espera que alguém nos diga o que fazer, um profeta venha nos dizer. Meus irmãos, mas é a simplicidade da fé, da piedade. Nós vamos aprendendo a pensar conforme a palavra de Deus. E vamos tomando decisões baseadas nisso. Não no misticismo, mas na palavra, na busca do reino de Deus, numa vida santa, numa vida honesta, numa vida pura. E a gente vai descobrindo a vontade de Deus. A piedade, devemos todos ser assim. Terceiro conselho que Paulo deu é: exercita-te pessoalmente na piedade. Apesar das dificuldades de Timóteo, ele deveria se exercitar na piedade. Certamente traz a ideia de disciplina espiritual. Alguém falou, não sei se é verdade, não sei se tem algum fisioterapeuta aqui que talvez pudesse explicar melhor, mas me disseram que quando você foi atleta no passado,
que você passa um tempo sem treinar, mas volta a treinar, você tem uma memória esportiva, uma memória muscular. Não sei, Olaci. Acho que tem, né? Então você treina mais facilmente, porque você tem aquela memória esportiva. Eu não sei se é verdade. Os irmãos sabem que eu voltei a treinar depois de 30 anos longe dos esportes, eu estou treinando novamente. Então, espiritualmente, certamente isso é verdade. Exercita-te na piedade. Quando nós temos uma vida de piedade, não é? Quando chegam as lutas, quando chegam os desafios, a gente se lembra de como Deus agiu, a gente se lembra que valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena buscar o reino de Deus, foi tão bom, Deus fará da mesma forma. Porque nós temos essa experiência com Deus, do passado, podemos trazer à memória aquilo que Deus fez. Exercita-te na piedade. Buscar o reino em primeiro lugar. O texto também vai dizer que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida agora e da que há de ser. Veja que bênção. Quem busca uma vida de piedade tem benefícios nessa vida e benefícios por toda a eternidade. Quantos benefícios a piedade traz para essa vida? Traz sabedoria, traz bênçãos nos relacionamentos, na igreja, no trabalho, né? Uma pessoa piedosa glorifica a Deus nessa vida e muito mais na eternidade. Haverá recompensa, haverá recompensa. Interessante, haverá recompensa? Essa é uma pergunta que nós podemos fazer. Paulo disse a Timóteo, há bênção nessa vida para o piedoso, há bênçãos na vida eterna. E a pergunta que nós devemos fazer é, vale a pena as perdas que nós temos nesse mundo por causa da piedade? Aquele que quer viver uma vida piedosa sofrerá perseguições. A pergunta é, vale a pena buscar uma vida assim? Vale a pena perder para ganhar na eternidade? Vale a pena renunciar, vale a pena se humilhar, porque nós temos algo nos esperando. Vale a pena? Vale sim, Paulo diz que vale a pena. Haverá recompensa? Também é outra pergunta. Sim, haverá recompensa para o piedoso. Haverá recompensa. O Senhor recompensará o piedoso. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Diz o verso 9, Deus é fiel, Deus dará recompensa nesta vida e na vida eterna. Eu vi essa semana, escutando o pastor Paul Walsh, nas lições de Provérbios, eu vi ele dando um exemplo lá de uma garotinha de 5 anos. Alguém descobriu o seu dom. Um dom esportivo, acho que era ginástica. A partir de então, essa garotinha seria dedicada, treinada, seguiria dietas, pontualidade, exercícios rotineiros, tudo por uma medalha perecível. Talvez por uma fama humana, por uma glória humana passageira. Que interessante. E Paul Walsh, ele perguntava ali para os jovens e para quem se interessasse, por que, às vezes, quando é uma coisa espiritual, a gente não tem a mesma dedicação? Quando um jovem da igreja, às vezes, quer se dedicar, eu vou me dedicar ao Senhor, às vezes tem quem diga, vá não, você vai perder a sua vida, é muito trabalho, é muito estudo, é muito esforço. Mas Paulo está dizendo que vale a pena. O exercício físico tem sua importância, é bom. Não devemos impedir das nossas crianças treinar, seguir tudo isso aqui. Se ela tem um dom, pode glorificar a Deus. Foi Deus que deu aquele dom. Mas Paulo está dizendo em relação à eternidade. A glória da eternidade é muito maior. E às vezes a gente não faz o mesmo esforço. Às vezes a gente faz esforço por uma medalha, faz esforço por uma glória humana, mas pela piedade a gente não faz.
Aí Paulo está dizendo, vale a pena, faça pela piedade muito mais. Imagina essa garotinha, 5 anos, a rotina esportiva, dedicação, treinamentos, dietas, e às vezes pela piedade, pela oração, pela busca de Deus, a gente não faz. Ou então desanima, não é? Os jovens, não, faça não. Outra pergunta que eu coloquei aqui para que possamos responder. Não vale a pena nos dedicarmos, nos esforçarmos pelo reino de Deus? Como já disse, quando um jovem dedica-se a Deus, às vezes há quem diga, que desperdício de tempo, de dons. Piedade tem a ver com conhecer a Deus. Será que é o maior desejo da nossa vida é conhecer a Deus e o seu reino e a sua vontade? Se você tem esse desejo, você tem um coração piedoso. Cada um de nós vamos pensar nisso nesse momento. Será que o maior desejo da sua vida? Pense um pouquinho e responda para si mesmo, com sinceridade. Será que conhecer a Deus é o objetivo maior da sua vida? Conhecer, desfrutar, viver para a glória dele? Isso é um coração piedoso. Deve ser assim, o coração de todos os crentes. Conhecer a Deus. E o que é conhecer a Deus? É um relacionamento íntimo com Ele. Conhecendo a vida inteira. É possível conhecer a Deus? É, nesta vida. Ele é invisível, mas Ele é real. Ele se mostra nas Escrituras. Quem vive com Ele, conhece a Ele. É possível crescer no conhecimento de Deus, na intimidade. É algo, como disse pastor Hernandes Dias, é algo semelhante ao casamento. O marido e a mulher são uma só carne. Não é? Com Deus é muito mais profundo, é uma intimidade. Somos um com Cristo também. Somos parte do corpo de Cristo. Que privilégio, meus irmãos, que privilégios. Nós somos participantes do corpo de Cristo. Por isso somos chamados à intimidade, à comunhão, à santificação, à piedade. Por quê? Porque é grande o nosso privilégio. Nós que não conhecíamos a Deus, agora estamos juntos com Ele, no mesmo corpo. Somos chamados à santificação, à fé. Vale a pena investir nisso. É o conhecer a Deus. Pertencer exclusivamente ao Senhor. Essa certeza, essa doutrina, eu pertenço a Deus. Nada nos separa dele, ele é nossa prioridade. E muitas vezes quando somos testados, né, pelas tentações desse mundo, pelas glórias deste mundo, se formos piedosos, nós vamos escolher agradar a Deus, obedecer. Tem a ver com obediência. Na hora que somos provados, nós escolhemos Deus. Mesmo que percamos, mesmo que soframos, a gente escolhe. Eu prefiro obedecer a Deus. Nada desse mundo vai me tirar da piedade, do conhecimento de Deus. Isso é ser piedoso. Quando somos testados na vida, qualquer glória, qualquer vantagem humana, nós dizemos não troco. Prefiro Deus do que essa glória passageira. Isso é conhecer a Deus. O apóstolo Paulo também falou para Tito palavras semelhantes das que disse a Timóteo. Ele disse, torna-te padrão das boas obras, no ensino, integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Tito 2, capítulo 2, versos 7 e 8. Então, meus irmãos, a piedade verdadeira, ela vai se refletir na nossa vida, nas boas obras, vai se refletir no nosso ensino, na integridade de vida, nos tornamos pessoas íntegras, confiáveis. Nosso sim é sim, nosso não, é o fruto da piedade na nossa vida. A integridade, a linguagem nossa, ela passa a ser mais sadia, que honra mais a Deus. Quarto conselho que Paulo disse nesse texto que foi lido a Timóteo, ele disse
no verso 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, Paulo diz a Timóteo, é necessário labutar, trabalhar com esperança eterna. Vale a pena se desgastar, lutar, investir. Vale a pena servir ao Senhor por toda uma vida. Por toda uma vida. Não é pessoas como por exemplo, o pastor Russell Shedd, que viveu a vida inteira, até velho, dedicado ao ensino, à palavra, à piedade. Morreu na piedade, sem medo, morreu ainda estudando, ainda lendo livros, ainda lendo a palavra. Isso é maravilhoso. Aí Paulo lembra a Timóteo, vale a pena labutar com esperança por causa da vida eterna, porque nosso Deus é um Deus vivo, tudo faz sentido, uma vida de trabalho ao Senhor faz sentido por isso. Haverá recompensa. Por isso labutamos, nos esforçamos, porque nossa esperança está no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, o chamado ao arrependimento é para todo ser humano. Sabemos que há um chamado específico pela fé em Cristo Jesus, os redimidos, os escolhidos, mas de forma geral, Deus chama a humanidade para o arrependimento. Por isso vale a pena toda a obra missionária, todos os missionários, todas as pessoas dedicadas a Cristo. Meus irmãos, às vezes eu olho algumas pessoas dedicadas a Cristo e eu digo, eu quero isso para a minha vida, eu quero me esforçar, viver por isso, Senhor, faz-me assim, faz-me alguém útil no ministério, alguém que ama a Deus sobre todas as coisas. Eu quero ser assim, isso deveria despertar em nós esse desejo. Pessoas piedosas devem trabalhar e esperar lutas, esperar sofrimento. São esperadas dificuldades nesse mundo. Os piedosos, são santificados em Cristo e por isso se chocam com esse mundo. A piedade se choca com a maldade desse mundo e gera sofrimento, gera lutas, mas vale a pena labutar e viver dessa forma. Quinto conselho do apóstolo Paulo a Timóteo e à igreja está quando ele diz aqui, ordena, ensina estas coisas. Verso 12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Então, ele conclama a Timóteo a ser um exemplo na igreja de Éfeso, apesar de jovem, cerca de 30 anos. Certamente, meus irmãos, não era fácil para o pastor Timóteo enfrentar os falsos mestres. A autoridade dele como pastor, certamente era questionada, tão jovem, certamente havia líderes mais velhos do que ele na igreja. E não era fácil a tarefa que Paulo estava dando a Timóteo, mesmo ele sendo tão jovem. Mas seria possível se ele seguisse a piedade. Pelo exemplo, não Timóteo ali pela força própria, chegando e dizendo, eu sou o líder, Paulo disse que eu fosse agora, todos têm que me obedecer. Não era assim que ele ia ganhar autoridade, era pelo exemplo, era pela piedade ele seria reconhecido, apesar da juventude. Apesar da juventude, a igreja veria a piedade e respeitaria Timóteo, não por imposição, mas pelo exemplo de piedade, ele conquistaria a autoridade de pastor. E ele disse, ser exemplo na igreja, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aplica-te à leitura. Aplica a leituras. Era a arma que Timóteo tinha para enfrentar os falsos mestres. Era a leitura, era a Bíblia, era a palavra. Assim ele venceria os falsos mestres.
Essa expressão, aplica-te à leitura, também me fez lembrar de pastor Paul Walsh, quando no estudo de Provérbios, ele citou, meus irmãos, que como algumas pessoas que trabalham numa mina, né, procurando ouro, procurando pedras preciosas, como essas pessoas trabalham, como muitas delas estão dispostas a entrar em cavernas escuras, a cavar rochas. Tudo isso para conseguir um ouro, para conseguir um prêmio humano. Aí ele diz, por que nós não fazemos isso com a Bíblia? Porque a gente não está disposto a gastar tempo, a ler, a investir. Porque ler a Bíblia é assim, meus irmãos. É como se estivéssemos garimpando, lendo, orando. De repente a gente entende, de repente é uma pepita, é um alimento para a nossa alma. Quantas vezes? O piedoso faz isso. Tem pessoas que na primeira olhada já desistem. Não, aí Paulo diz, aplica-te à leitura, Timóteo. Para você ser piedoso, busque. Gaste tempo, invista. A piedade requer trabalho, requer disciplina, requer oração. Vale a pena, mas não é fácil. Não é fácil. Dedica-te à leitura, Timóteo. A exortação. Será que nós recebemos exortação? O piedoso recebe. É tão difícil receber exortação. Tão difícil. O sábio, diz Provérbio, quando é repreendido, ele aceita. Já o tolo despreza, fica chateado. A exortação ao ensino. O ensino era a grande ferramenta de Timóteo na igreja. Era o meio de disciplina. Quantas vezes a gente quer exortar os outros, quer disciplinar? A maior forma de fazer isso é ensinando a palavra. É por meio das Escrituras que a igreja é edificada. Paulo ali ensinava a Timóteo e a toda a igreja. Ele também disse, destruir o falso ensino, era a missão de Timóteo. Não era nada fácil. E como já disse, a sua autoridade seria reconhecida e estabelecida pela sua piedade. Em sexto lugar, ele diz, não negligencie o dom. Verso 14, não te faças negligente, Timóteo, para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com imposição de mão do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Aqui nós vemos, não seja negligente, Timóteo, com o teu dom. Interessante que ele diz que foi mediante a profecia, mediante o presbitério. Talvez aqui Paulo estivesse lembrando a Timóteo. Você lembra, Timóteo, quando oramos por você, quando impusemos as mãos em você, Timóteo? Presbitérios, líderes da igreja, certamente. O chamado de Timóteo, de onde Deus tirou Timóteo, né? De uma família complicada, o pai não era nem crente, a mãe piedosa, a avó piedosa, o jovem crente ali se encontra com Paulo, Paulo trata como filho, o ensina e ele se torna um pastor. Então, Paulo estava dizendo, se lembra, Timóteo, se lembra do teu chamado, não negligencie, é um chamado de Deus. Aceita, Timóteo, não desista, Timóteo. Se dedique. Não volte atrás. Não volte atrás. Não te faças negligente para com o dom que recebeste. Medita nessas coisas. Sê diligente para que tenhas progresso. O que é progresso? É o aperfeiçoamento do ministério e da vida espiritual de Timóteo, bem como da igreja. Esse é o progresso que esperamos. É a maturidade, é o crescimento espiritual do pastor e da igreja inteira. E aqui nós podemos fazer uma aplicação também importante, irmãos. Cada um de nós deve pensar, qual é o meu dom? Será que eu estou dedicando tempo ao meu dom? Será que eu busco o dom que Deus me deu com fidelidade? Ou será que temos sido negligentes? Eu pensava tanta coisa ao estudar isso aqui, não é? Eu pensei, eu digo, meu Deus do céu, será
quais são meus dons, eu quero me dedicar, se é ensino, se é ministério, dediquemo-nos. Outro dia eu estava falando com Simone, minha esposa, né? Ela dizendo que quer fazer o curso de aconselhamento bíblico. E a gente está orando por isso. Quem sabe Simone consegue fazer. Eu não sei se ela vai conseguir. Mas eu, como marido, quero apoiá-la. Né? Eu quero que ela faça. Porque eu vejo que ela tem dons nessa área. Eu fiz um curso agora, terminei no André Jump. Teologia aplicada, como foi bom para a minha vida. Agora, talvez chegou a vez dela. Eu quero investir, eu quero que ela faça. Exercita-te, dedica-te ao dom que recebeste. Será que nós temos feito isso? Às vezes a gente gasta dinheiro com outra coisa e não paga um curso de teologia. Para o curso de teologia a gente não tem dinheiro, mas para outras coisas aparece. Aí Paulo está dizendo, dedica-te ao dom, faz com gosto, investe naquilo que vai abençoar a tua vida. Não é? Às vezes a gente investe em tudo, arranja dinheiro na família, qualquer coisa, no instante a gente dá um jeitinho. Mas para fazer um curso, não, é caro demais. Vai custar estudo todo dia. No André Jump, não. Se fosse de graça, eu ia. Né? A gente critica, ao invés da gente investir. Então, será que cada um de nós tem investido no dom que recebeu do Senhor? Vale a pena. Mas eu não ganho dinheiro. Mas eu não... A recompensa não é dinheiro, a recompensa é a piedade, é a presença de Deus, é a glória de Deus na nossa vida. Que grande recompensa. Vale a pena não desperdiçar os dons que Deus tem nos dado. Não seja negligente, disse Paulo a Timóteo, para com o dom que há em ti. Profecias, imposição de mãos, do presbitério, medita nessas coisas, para que teu progresso a todos seja manifesto. Em último lugar, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O último conselho, cuida de ti mesmo. Cuida da doutrina, e assim a igreja também será cuidada. Isso é tão importante, cuidar de nós mesmos, cuidar do nosso coração, vigiar, orar, pensar, perguntar a Deus, Senhor, será que eu tenho sido piedoso? Transforma-me, ajuda-me a investir no meu dom, na leitura, na palavra. Cuida de ti mesmo, Timóteo. Cuida de ti mesmo, cada um da igreja. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, a tua palavra é para nós também, Senhor. Não só para Timóteo, não só para a igreja de Éfeso, é para nós também. Faz isso, Senhor, faz-nos piedosos. Nós queremos te conhecer. É nossa maior necessidade, é amar o nosso Deus, é viver para a tua glória, é desempenhar o ministério que recebemos de ti, do teu Espírito, da igreja, Senhor. Ajuda-nos a investir na piedade. Queremos exercitar-nos na piedade, Senhor, porque haverá recompensa. Vale a pena sim, vale a pena viver, mesmo no mundo mau, mesmo no mundo ímpio. Vale a pena ser piedoso, vale a pena sofrer, vale a pena perder para ganhar na vida eterna. Abençoa, Senhor, todos nós, abençoa os líderes dessa igreja, abençoa os futuros líderes, que eles sigam esse caminho da piedade para que possam ser líderes, não líderes autoritários, mas líderes modelos, Senhor. Líderes modelos de piedade, e assim terão autoridade. Faz isso com cada um de nós. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.